Olá, muito bom dia a todos vocês que estão conectados nessa manhã com a gente aqui para assistir a nossa live de lançamento do nosso produto, Forbis My Desk, né? Uma plataforma que vem recheada de inteligência artificial. Meu nome é Pauliana, eu sou a head de marketing aqui na Run2Biz e eu vou estar conduzindo com vocês esse evento, né? Bom, nós vimos várias pessoas aí que se inscreveram nesse evento, né, ao longo das últimas semanas. Nós vimos bastante gente ansioso, né, para visualizar, para ver o que a gente está trazendo de inteligência artificial dentro da ferramenta, né? Nós vivemos num contexto onde a IA ela faz parte agora do nosso dia a dia, né? Então, a exemplo, eu que trabalho aqui com marketing, né, apoio de desenvolvimento de novos produtos, não consigo visualizar a minha vida mais sem esse braço tão importante que me ajuda no meu dia a dia, que me ajuda no aumento da minha produtividade, né, na eficiência, na agilidade. Então, com certeza, a IA, ela tem nos proporcionado ganhos gigantes aí no nosso dia a dia, né? A gente até brincava no passado, antigamente, quando o Google caía, o mundo parava, né? As pessoas não conseguiam ali, né? E aí, hoje, a gente costuma dizer que seria o mesmo com a IA. Imagina se as IAs que nós utilizamos no dia a dia caísse, né? E quando a gente olha para o nosso cenário do dia a dia, o nosso cenário profissional, isso também é verdade, né? E aí, um ponto que nós vamos falar muito aqui hoje é como que a IA, né, dentro de um modelo de Service Desk, ela pode auxiliar em ganho de produtividade, em eficiência, em satisfação dos nossos clientes, em satisfação dos nossos operadores. Então, a gente vai falar bastante disso aqui hoje, tá? Você que se conectou com a gente, que está online aqui, nós temos mais de 100 pessoas conectadas nesse momento. Me fala aí, digita aqui de onde você está falando, de qual cidade, né? A Rede eu já vou falar, nós somos uma multinacional, né? Nós estamos em todo o território aí no Brasil também. Legal, temos gente de São Paulo, Porto Alegre, Brasília, Goiânia. Goiânia é terra boa, hein, gente? Comer um piquezinho aí com pamonha, Espírito Santo, Roraima, caramba, Araçatuba, Blumenau, Recife, Juazeiro do Norte, Minas Gerais, Fortaleza, Gaspar, Santa Catarina, Macapá, gente, olha que legal, gente do Macapá. Rio Verde, Goiás, Campo do Goyatacazes, Belém do Pará, Caruaru. Temos gente do Brasil todo aqui, hein? Muito bacana, muito bacana. Tem alguém fora do Brasil? Se tiver, manda aí, tá fora do Brasil que tá assistindo a gente. Legal, gente, que bacana ver, né, a nossa live, nosso evento de hoje recheado aí, né, de participações, né, enfim, de todo o nosso país. Bacana. Bom, antes da gente começar, eu gostaria de fazer mais uma pergunta e queria que vocês me respondessem aqui no chat também. Você que está com a gente, qual departamento você trabalha hoje dentro da sua empresa? Se você é proprietário, se você é um colaborador, um funcionário? Só por curiosidade. Então, temos gente de tecnologia, ó, líder de atendimento, supervisor de infraestrutura, coordenador de TI, ó, coordenador de Service Desk, que legal. Analista de soluções de TI, supervisor de NOC. Bacana, bem diversificado. Tem alguém de RH, alguém de marketing, área de compras, se temos CTO, analista de TI, legal. O pessoal de TI, né, usa bastante as ferramentas de Service Desk. Que legal. Então, vamos começar aqui, né? Eu vou compartilhar. Olha, tem uma Adalto, RH em marketing. Que legal, que bacana. Adalto, muito legal. Vamos falar um pouquinho também sobre os diversos departamentos que a nossa ferramenta consegue atuar, né, de alguma forma. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para nós começarmos o nosso evento. Todos veem a tela, tudo certinho, né? Bom, pessoal, então eu dou as boas-vindas a todos vocês, né? Muito obrigada pela atenção, por esse momento que vocês tiraram para participar aqui com a gente, né? Do nosso lançamento da nossa plataforma, da nossa plataforma que é o Forbis My Desk, né? Um Service Desk recheado de inteligência artificial, né? E nós vamos falar durante a nossa live aqui.
sobre como a solução, né, drivada, direcionada com a inteligência artificial, está transformando as operações de Service Desk, né? Bom, para começar aqui, né, nós estamos com, o nosso evento está recheado de pessoas aqui, né, que estão participando com a gente, então temos o Reinaldo Siloto, ele que é o fundador da TechZoom. Ele vai mostrar para a gente, na prática, o nosso Service Desk funcionando com inteligência artificial, né? Então, essa parte aqui está para o finalzinho, né? Então, tem um recadinho para vocês ficarem até o final, para vocês conseguirem visualizar como que a ferramenta pode ajudar vocês aí com inteligência artificial no dia a dia de vocês, né? Tá, aqui sou eu, né, Pauliana Gomes, como eu me apresentei, né? Eu sou a responsável pelo marketing aqui da Run2Biz. Então, uma ideia é que ele é desenvolvido pela Run2Biz, que é a nossa empresa, tá? A Pri está aqui com a gente também. A Pri, ela é a nossa desenvolvedora da nossa plataforma MyDesk. Então, ela que está por dentro aí de todas as IAs, né? Ela que está trazendo, né, todas as inovações para dentro da ferramenta. E junto com ela, o Ronildo, que trabalha com ela, que ele é o nosso desenvolvedor aí, né, low code, ele que também participou de todo o desenvolvimento da aplicação. Então, nós vamos falar hoje, né, nossa breve agenda, falar um pouquinho do Run2Biz, né, vamos trazer uma pesquisa que nós fizemos de mercado aqui com os participantes da live, né, qual a percepção, como eles estão usando hoje, quais as expectativas para o uso da inteligência artificial. Vamos falar o que que o Gartner está falando do futuro do Service Desk, para onde que o mundo está caminhando. Vamos ter a fala aqui, a apresentação na prática também do Service Desk com a IA, né, com a aplicação prática, e vamos abrir aí no finalzinho também para perguntas e respostas. Bom, quem é a Run2Biz, né? Vou falando da empresa Run2Biz aqui, pessoal. A Run2Biz, né, ela é uma multinacional, né, uma empresa que nós temos o escritório em Dallas, nos Estados Unidos, né, e nós temos escritórios aqui também no Brasil, São Paulo e Brasília, né? Ela nasceu, né, de um grupo econômico aí que já tem uma forte atuação no mercado, já está há mais de 20 anos, uma forte consolidação, né? Então, uma experiência bem consolidada. E a Antubiz ela se tornou referência em HSM, né? Não só no Brasil, mas no mundo, né? Para quem é da área de tecnologia, para quem conhece de ITIL, né? Nós temos aí uma certificação no na nossa plataforma Forbiz Oxygen, que nós temos 18 processos ITIL, HSM certificados, né? Então nós estamos no topo, entre os melhores do mundo, né? Se você pegar os principais players de HSM no mundo, vocês vão ver que a Run2Biz ela está lá junto com esses players, né? Nós temos também uma alta capilaridade. O que que isso quer dizer? Nós atuamos em vários segmentos, então desde segmento público, privado, em todas as suas esferas. Então a gente traz, né, tecnologia para todos esses segmentos. E a Run2Biz ela é desenvolvedora da nossa plataforma, do nosso ecossistema. A gente fala que é o nosso ecossistema de transformação digital, de aceleração digital. Então, um ecossistema bem robusto que a gente tem fortemente a ITSM, né, nessa certificação. Nós temos uma plataforma de desenvolvimento low code, nossa própria, que desenvolvemos, inclusive o Forbiz My10, que foi desenvolvido em low code, né? Então, para quem conhece também, temos a parte de AIOps, que é o monitoramento inteligente de IA para infraestrutura, né? A nossa ferramenta já tem inteligência artificial, né? O nosso ITSM já tem inteligência artificial também acoplado. Toda a parte de hiperautomação, né? A gente consegue integrar tudo com tudo de forma robusta, inteligente. E temos os nossos produtos aí, né? Que a gente desenvolveu também, que é o Fabis My 10, como eu falei, e o Agility, que é um sistema aí de Kanban, de gerenciamento de projetos. Então, a Run2Biz é essa que eu apresentei para vocês e é a idealizadora desse momento aqui com vocês também, tá? Bom, vou falar rapidamente aqui, todo mundo que está inscrito aqui, né, na live que está participando com a gente, recebeu uma pesquisa, né, nós mandamos uma pesquisa no WhatsApp, nós tivemos aí algumas respostas bem interessantes, eu vou compartilhar rapidamente, né, para vocês entenderem como está o termômetro nesse momento em relação ao Service Desk. Então, nós perguntamos, na primeira pergunta você que está aqui com a gente, você que se inscreveu no evento, de qual departamento você atua, né? Então, nós tivemos aqui na sua maioria 91% das pessoas falando que trabalham no departamento de tecnologia, né? E a gente sabe, né, que a gente tem esse mundo aí mesmo de chamados, né? E a gente correlaciona muito com o suporte. E eu vou mostrar para vocês que a nossa ferramenta ela também vai além do suporte.
ela, né, ela pode ser usada como uma ferramenta enterprise, né? Então, o marketing pode ter uma ferramenta para receber suas demandas, o RH, o financeiro, então, área de compras, e a gente vai mostrar isso para vocês na prática, tá? Na sequência, na próxima pergunta, a gente perguntou aqui, né? Quais são os principais desafios do seu time hoje em relação ao atendimento, né? E nós temos aqui né, o maior percentual, 36,6, a falta de automação, né? Isso quer dizer que existem processos manuais, existem provavelmente sistemas que não estão integrados, né? Isso gera prejuízos grandes aí na produtividade, né? Quanto mais manual o processo, né? Mais esforço humano eu vou precisar. Então, né? Como que a gente oportuniza isso dentro, né, do nosso ecossistema, do nosso ambiente? Na sequência, a gente perguntou, né, hoje, como sua equipe gerencia os chamados de demandas de Service Desk? Bom, no maior percentual, nós tivemos 53,4% falando que usa algum tipo de ferramenta externa, né? Nós tivemos 24% aqui que usa alguma ferramenta interna própria da empresa, né? E aí, para essas pessoas que já têm uma ferramenta que já estão utilizando, vocês estão satisfeitas com a ferramenta que vocês estão utilizando? Vocês conseguem usar na íntegra, né? A gente faz muito essa pergunta, porque, enfim, nós temos já conversamos com algumas pessoas com dificuldades de usar essas ferramentas que foram contratadas aí, né? Então, bom, e aí nós temos aqui, né, 14,5% somado com 7%, os 14 assusta porque eles usam planilha e e-mail, né? Então, quando você usa planilha e e-mail para gerenciar chamado, a tendência é saber que vamos perder SLA, não vamos ter padronização, vamos ter retrabalho, então temos a desorganização dita por si só. Então, né, fica aí a reflexão. A próxima pergunta foi: se você tivesse que priorizar uma única melhoria no Service Desk agora, qual seria? Destacamos aqui esse em verdinho, 39,7%, que é integrar IA para análises preditivas. Sensacional, muito bacana. E, de novo, aparece aqui a 34,4% aumentar a automação de tarefas, né? Na sequência, nós perguntamos, atualmente, quais são os maiores desafios do seu Service Desk? Então, a gente tem, de novo, ausência de automação aqui com, né, aqui foram 3 perguntas, 3 respostas selecionadas, uma participação alta, né? E, de novo, aqui, né, se a gente pegar os maiores, alta dependência de tarefas manuais, né? E sobrecarga do time de suporte. Então, bem interessante, né? Quando a gente olha essas informações, e aí, como que a gente coloca a tecnologia para resolver esses problemas para trabalhar a nosso favor, né? Para otimizar e gerar mais produtividade. Gente, e aí a gente fez essa outra pergunta aqui, né? De novo, né, eu comecei a live falando que existe um movimento do mundo para o uso de inteligência artificial. Usamos muito no nosso pessoal, no nosso dia, mas e no trabalho? Como que a gente usa? Como que a gente poderia usar, colocar IA para trabalhar para a gente, né? Então, nós perguntamos, se sua empresa já utiliza alguma ferramenta com inteligência artificial aplicada ao Service Desk, já utiliza? Se sim, escreva o nome. Gente, ninguém está utilizando aqui, né? A maioria das pessoas, a gente pega quase 50%, vai dar a maioria aqui, não utiliza nenhuma ferramenta, ou seja, não estamos utilizando a inteligência artificial para trabalhar para nós, né? Bom, e aí a gente vai falar agora né, falamos aí da nossa pesquisa, e vamos falar o que que o Gartner está falando, né, nas suas pesquisas que ele faz aí com os executivos do mundo todo, qual que é o movimento esperado para onde está indo o Service Desk nesse momento? Tá? E aí a pergunta é, no Service Desk, a IA, ela é um futuro ou ela já é uma realidade? Então, vou começar aqui mostrando para vocês esses 2 gráficos que nós pegamos lá do portal, né? Nessa parte aqui, né, a gente está falando do futuro do Service Desk, que a gente traz aqui, que são as funções atuais, né, que está em inglês, né, as funções atuais do Service Desk. O que que a gente usa no dia a dia, teoricamente? Então, a gente atende chamados e responde ao chat, né? Criamos os tickets, fazemos a triagem, né, as tratativas dos incidentes, e a gente atende e responde a essas solicitações. O que que o Gartner está prevendo de nova função? De cara, a gente tem aqui, ó. Então, utilizar IA generativa e treinar agentes virtuais de suporte. Então, para quem escreveu lá que o time de suporte está sobrecarregado, está aqui
que vai acontecer, né? Então, a gente vai ter aí agentes virtuais dando esse suporte. O segundo, a gente tem aqui a orquestração de incidentes com apoio da IA. A distribuição, a orquestração, a análise preditiva, né, recorrência desses chamados. E, por fim, a gente tem a aceleração dos fluxos de trabalho automatizado, que também foi uma dor descrita na pesquisa por todos, né? Então, não imagina ter um sistema todo integrado, tudo orquestrado, a inteligência artificial executando e trabalhando para isso, né? E aí, né, esse segundo gráfico ele é interessante porque a gente traz aqui quais são os investimentos atuais planejados, né? Essa pesquisa ela foi feita com executivos de infraestrutura e operações de tecnologia, né? E aí o que que eles responderam, né? 54% respondeu que já tem investimento, já estão investindo em inteligência artificial. Mas quando a gente volta aqui no nosso slide, nesse slide aqui, né, uma pesquisa aqui Brasil, a gente vê o contrário, né? Que ainda não há um investimento. Então, o que fazer para a gente não ficar para trás no mundo, para onde o mundo está indo, né? E quem não está investindo já tem um provisionamento para os próximos 12 meses aqui, pelo menos, né? A gente dá 33% desse quadro, né? Então, o mundo está indo para esse direcionamento. Bom, para falar aqui também, né? Falando um pouquinho de Gartner, vou convidar a Pri. Pri, fala um pouquinho para a gente aí, né? Das tendências, traz um pouquinho de detalhe para a gente sobre o direcionamento, né, para onde que o mercado está indo. Bom dia, Pri, bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Tudo Tudo bem, bom? Paulinho? Bom dia, pessoal. Então, gente, eu vou falar aqui para vocês, né, um pouquinho aí dos insights do Gartner com base no novo cenário do Service Desk, né, com o uso de IA. Então, ele trouxe ali alguns insights que até 2027, né, os analistas, eles vão estar utilizando a IA quanto os usuários finais. Como a Pauline mencionou aí, né, hoje a gente como usuário final já usa bastante, né, a IA ali para ajudar no dia a dia, e até 2027, né, as ferramentas vão se transformar e os analistas vão utilizar a IA, assim como nós que somos usuários finais, né? Então, a visão é que a IA ela acaba atuando como parceira estratégica no atendimento, né, ampliando a capacidade humana e transformando a dinâmica do suporte. O segundo insight, né, está baseado na dor atual, que é a sobrecarga com tarefas repetitivas, né? Quem é aí de Service Desk sabe muito bem que hoje o nosso maior volume, né, de chamados está relacionado a tarefas que são de baixa e média complexidade e são repetitivas. Hoje a gente gasta muito mais tempo com isso, tarefas de baixo valor, né, o que gera atraso e desengajamento. A IA, ela já reduz essa sobrecarga, né, ao assumir atividades repetitivas e previsíveis, permitindo que os analistas concentrem em esforços e demandas mais estratégicas. O terceiro insight está relacionado à oportunidade, à automação de ponta a ponta, né? O uso da IA generativa e a automação reduz o tempo de triagem, acelera a resolução e aumenta a precisão. Com a IA embarcada nos fluxos de atendimento, é possível classificar e priorizar, resolver tickets com mais agilidade, né? Reduzindo aí as falhas humanas e melhorando também o tempo de resposta. Alinhado a esse insight de oportunidade, a gente traz um user case, né, da Comgás, que é uma empresa aí que vende gás para o varejo, né? Eles aplicaram a IA generativa conversacional na URA deles, conseguiram melhorar o NPS cerca de 8 pontos percentuais, né? Um insight lá da Exame, da revista Exame, e isso já demonstra, né, que a gente sai daquela coisa robotizada, né, para um atendimento, mesmo sendo feito por uma máquina, mais humanizado, né, mais personalizado. Hoje existem N ferramentas que a gente consegue implementar para nos dar esse apoio aí, né? Já no quarto, pode passar, Paulinho. Já no quarto, a gente traz também essa parte de coach de agentes virtuais, né? Que a tendência não é substituir pessoas, né? Mas a gente trazer esses agentes virtuais integrados com os humanos, né? A gente usando a triagem, como eu já tinha dito,
para fazer toda essa parte de N1, para a parte de triagem, escalonamento, comunicações automáticas. Então, hoje, a gente já tem user cases também que é possível implementar esses agentes para fazer essas tarefas, né, de baixa e média complexidade, e de fato o humano ele ser utilizado ali em tarefas mais complexas, né? E o quinto e o último aqui é relacionado a aumento de produtividade e satisfação. O uso da IA, né, na parte de infra e operação, ele pode economizar aí mais de 6 horas por semana por colaborador e melhorar a experiência dos usuários finais. Ao otimizar os processos, né, a gente oferece um atendimento mais eficiente e eleva a produtividade das equipes, né, melhorando a percepção de valor por parte dos usuários. Então, em relação ao Gartner, é isso. Vou passar de novo, devolver a bola para você, Paulinho. Obrigada, Pri. Não, extremamente interessante quando a gente olha, né, essa possibilidade de economizar aí 5 horas por semana por colaborador, né? Então, a gente vê a IA fazendo esse movimento, né, aumentando a produtividade, né? E aí é o que exatamente o que a Pri falou, né? Deixar o time mais focado ali para trabalhos mais estratégicos, né? Que exija mais estratégia e deixar a máquina fazer esse trabalho duro, né? Eu participei de um evento há alguns dias atrás e eu vi uma frase bem interessante, né? E acho que vale compartilhar com vocês, que dizia o seguinte: elas perguntaram no evento, a inteligência artificial ela vai substituir os humanos, ela vai acabar com o emprego dos humanos? E aí o palestrante, né, em questão, ele falou o seguinte: a máquina IA vai substituir aquilo que fazemos enquanto máquina. Então, a IA, a máquina, vai substituir o trabalho dos humanos, o trabalho que os humanos fazem enquanto máquina ali, né? Nosso seu processo automatizado, bem interessante. E aí, né, abre uma pergunta interessante aqui, a gente coloca para quem já tem uma equipe de TI, para quem já tem aí uma operação rodando, né, a gente faz uma pergunta especialmente para o pessoal de TI, que é a maioria que está aqui. Então, você acha normal sua equipe de TI perder horas resolvendo o mesmo tipo de chamado todos os dias? Isso acontece com alguns de vocês que estão aqui conectados com a gente? E aí fica a reflexão, né? Bom, agora eu vou chamar, né, o nosso palestrante especial que está aqui com a gente, o Reinaldo. Reinaldo, dou as boas-vindas a você. Você vai mostrar para a gente aqui na prática como que é o nosso Service Desk com inteligência artificial. Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso evento. Bom dia, bom dia. E aí, pessoal, tudo bem? Primeiro é um prazer estar aqui. Eu acho que o Service Desk, nosso My Desk aqui, ele me deixou impressionado por causa da facilidade dele. E uma coisa, né? Você falou de pequi com pamonha, essa é a primeira vez, porque eu comi pequi e eu faço parte dos 10% que gostaram. Muito bom. Pessoal, quem tiver aí, se quiser ir participando, mandando as perguntas, depois a gente vai responder, mas se tiver algum caso que vocês queiram já perguntar, fiquem à vontade. Eu vou compartilhar minha tela. Enquanto eu faço isso, quem aí, vocês conhecem o TechZoom? Alguém já acessou o TechZoom? Já viu meus conteúdos de alguma forma? Porque eu sou um grande entusiasta de low code, né? Eu adoro low code, eu acho que low code é o futuro, assim como a IA, e tendo a IA junto, eu acho que vai ser sensacional para todo mundo. Minha tela está aparecendo? Está Sim, todo mundo. Sim? Tá, perfeito. estão Então, falando isso que aqui. conhecem aqui no chat, Reinaldo. Ah, tá. Eu não estou vendo o chat ainda, mas daqui a pouquinho eu vejo. Mas manda mensagem aí que daqui a pouco eu respondo vocês. Legal, que bom que me conhecem. Essa aqui, esse aqui é o MyDesk. Eu vi até aqui no chat, perguntou se ia mostrar a solução. Tá aqui. E ela é sensacional. Eu tenho que falar até para o Ronildo, né? Ontem eu já falei, para a Priscila também. Parabéns, porque é difícil, né? Eu testo ferramentas desde sempre. E essa aqui realmente me surpreendeu pela facilidade de uso. E é uma ferramenta que é baseada em perfis com permissões distintas, então eu estou na visão do gestor aqui.
Eu, como gestor, tenho acesso a tudo, né? Então, eu consigo personalizar o MyDesk, eu consigo visualizar as atividades, consigo ver as aprovações, né, que foram direcionadas, e tenho um monte de outras ferramentas que eu posso acessar. E a IA está integrada nisso tudo, né? Porque quando você abre um ticket, você tem aqui a resposta do agente, né? Todo mundo sabe que é um agente de IA. Quem tiver essa dúvida também, deixa aí nos comentários, né? No chat, que a gente depois pode até explicar melhor o que é um chatbot e o que é um agente de IA, né? Porque tem uma diferença ali bem grande. Então, isso aqui é uma resposta baseado num treinamento, num prompt que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Até o Ronildo, se você quiser entrar, fica à vontade aí, tá? Vai entrando aí para Tudo apresentar. O certo. Ronildo é o mestre do MyDesk aí. É, então, aqui eu tenho uma visão geral. Na parte do centro de experiência mesmo, eu tenho todos os meus portfólios, que são as áreas. Então, eu posso ter marketing, posso ter recursos humanos, posso ter tecnologia e posso ter mais um, né? São 4 portfólios que você pode habilitar dentro da ferramenta. E dentro dela, você vai fazer N formulários, N subcategorias, vamos dizer assim, para você poder responder os tickets e gerenciar esses tickets. Então, eu vou pegar um que até é o de recursos humanos, que é o de plano de saúde, e aqui, quando eu entro nele, eu tenho acesso a algumas informações, que aqui também você pode colocar, né? Nesse caso está sem. Mas na hora que eu vou preencher o formulário, olha só, esse formulário foi criado pela IA. Olha a facilidade que o gestor já tem, ou o responsável pelo ticket já tem. Então, eu vou só criar um rapidão aqui para vocês verem. Vou pôr tudo, né? Alteração de plano, informe o nome do plano. Vou pôr aqui, sei lá, meu plano, né? Não tem um nome específico. Quero mudar, né? Porque eu quero mudar. Quantidade de beneficiários, vamos por 3, né? E aqui eu vou abrir esse ticket. Abri o ticket e eu tenho agora, aqui nos meus tickets, esse ticket aberto. E ele mostra aqui o status. E olha que legal, né? Eu venho aqui, a IA já me mandou, o agente de IA já me mandou algumas informações. E isso aqui, tudo é feito, eu vou mostrar já, mas é muito simples de você criar esse prompt aqui para ela responder isso para você. Uma coisa que é legal também é a parte do painel. Isso aqui eu achei sensacional, porque você tem uma visão macro, e se você quiser também uma micro ali, de um usuário específico ou de um grupo de usuários, você também consegue. Tem a pesquisa de satisfação, isso que também é muito legal. Quem é gestor aí, quem que cuida da gestão dos tickets aí da plataforma? Manda no chat aí. Se isso aqui não é legal demais. Sempre que o nosso líder pede alguma coisa, ele vai direto nisso aqui. Fala, Ronildo. E o bom, Reinaldo, é que esse painel, né, de pesquisa de satisfação, muitas outras ferramentas, elas contratam ferramentas externas e cobram, às vezes, custos a mais para ter essas visões, para ter esse detalhamento, né, do CSAT, do Health Score, como também tem dentro da própria plataforma e da ferramenta, e é algo que é disponibilizado, que já está dentro do MyDesk. Você não vai precisar pagar um preço adicional, você não vai precisar contratar uma nova ferramenta para incluir dentro da sua empresa. Já está tudo incluso dentro do MyDesk. Sensacional. Então não é um serviço à parte, né? Ele já ele já está Isso. dentro da solução. Então, isso aqui, para quem precisa gerar informações para poder trabalhar com o pessoal do BI, enfim, aí isso aqui é sensacional. E já está dentro do MyDesk, né? E você tem também, né? Aqui são todos os tickets, mas você tem também uma coisa que eu achei legal, é que você, na área de aprovações, é muito limpo, é muito fácil de você encontrar aqui alguma coisa para você fazer responder aquele ticket ou acompanhar aquele ticket, né? Então, é tudo muito fácil, é tudo muito simples. Parece que é simples demais, mas é muito legal, cara.
Outra coisa que é legal é que aqui nas configurações você tem como criar os portfólios, que eu falei que são um limite de 4, mas você pode, dentro de cada portfólio, você tem ali as atividades e as áreas dentro, ou os assuntos principais dentro ali da sua organização. E para Como criar o... Pode Desculpa falar, Ronildo. atrapalhar, Reinaldo, Não, mas manda bala. um ponto importante do MAI é que a gente faz de tudo para que seja autoconfigurável. Então, a gente traz esses três, recursos humanos, tecnologia de inovação, facilities, marketing, a gente traz esses três pré-configurados, mas isso não impede de você apagar todos os portfólios e criar segundo a sua necessidade, seja com a IA ou configurando ele manualmente. A IA hoje dá essa possibilidade, né, da gente em apenas um clique, como o Reinaldo vai mostrar aí, e apenas um prompt simples, ele criar todo um portfólio com serviços, atividades, com base na sua necessidade. Então, assim, o MyDesk hoje é totalmente configurável, você tem a total liberdade de estar fazendo segundo a sua necessidade. Não fica aquele negócio engessado, né, Reinaldo? Isso que chama atenção. Não é do meu jeito e eu tenho que me adaptar do jeito da plataforma e eu vou ter que me adaptar a ela, não. Ela é bem aberta, né? Ela te ajuda, na Isso. verdade, né? Então, tem os portfólios aqui que já foram criados, de exemplo. Então, a gente pode gerar um novo portfólio. E aqui vem a parte legal, é o prompt. Eu sei que o prompt assusta muita gente, porque pensam que tem que ser um engenheiro de prompt para usar. Aqui dentro do MyDesk você não precisa, né? Então, eu vou só dizer para ele que eu preciso de. Vamos pegar onboard. Vamos pegar onboard, que é legal, né? Onboard de novos funcionários. Isso aqui entraria no RH, mas vamos só ver o que a IA responde para a gente aqui. Outra coisa que eu achei legal, né, Ronildo, é que está bem rápida a resposta, né? Ela não é que ela demora demais, né? A não ser que eu Sim. estou ao vivo agora aqui, né? E minha internet vai dar uma. Ó, olha lá. Foi muito rápido. Então, olha só que legal, ela já criou para mim aqui, como o Ronildo falou, facilitou minha vida. Então, eu tenho aqui, ó, criar contas de usuários, são as atividades, fornecer credenciais de login. Depois eu tenho, ó, treinamento e orientação inicial, então é agendar sessões de onboard, enfim. Ele me dá, ó, tudo isso aqui. E o legal também é que se eu falar, isso aqui eu não preciso, eu chego aqui, excluo, acabou, não tenho mais aquilo. Ou eu vou e crio a minha própria atividade também. A IA me deu um caminho e agora eu posso ir melhorando isso que ela gerou para a gente. Daí eu vou salvar esse portfólio. Ela já colocou aqui, ó, na minha lista. E se eu volto lá para o centro Um ponto, de Reinaldo, é experiência? que precisa só fazer a É. configuração É verdade, é lá verdade. Precisa dos fazer os grupos. vínculos de Dos grupos SLA, lá. Isso. isso, Exato. grupo, SLA, Porque né? É isso aí. Esse é um outro ponto importante para o gestor, é que também é totalmente configurado. Você consegue criar um calendário com base na necessidade dos seus funcionários, você consegue criar o seu próprio tempo de atendimento, o SLA, para cada atividade ou para cada portfólio. Quem vai ser os grupos que irão atender? Então, você pode criar essas equipes e estar vinculando aí no grupo executor quem irá aprovar. E aí é só clicar, Rinaldo, aí você já fez a Uma setinha, configuração, assim, né? onde tem esse 7 itens, você marca aí para selecionar todos e clica na Uhum, setinha, e aí ele já faz a sim. configuração automaticamente para todos ao clicar em salvar, para todos essas atividades. Conforme é feita essa configuração, ela já vai aparecer automaticamente dentro do centro de experiência. Isso, eu esqueci desse passo. Olha só, hein? Que vergonha. Mas está lá. Então agora a gente já fez. Eu liberei aqui para os gestores, vou salvar, né? Como o Ronildo falou, vou salvar de novo aqui. Daí eu volto para o centro de experiência e agora sim eu tenho o onboard aqui com todas as entregas que a minha IA, né? Que a IA do MyDesk gerou. Daí eu entro aqui, não vai ter nada ainda, porque a gente não criou, então vamos fazer isso Isso. agora. A gente vai lá em configurações de novo, portfólios. Vou acessar aqui o onboard, vou pegar esse aqui, criar contas de usuário. Aí eu tenho aqui essa opção. Olha que legal, cara. É criar os campos, né? Então, aqui que eu vou gerar o meu formulário. E a IA, Isso. baseado naquela informação que é para gerar as contas de usuário,
ela vai trazer para mim aqui os campos que ela acha que eu devo usar nesse formulário, nesse ticket, né? Na hora que o usuário for abrir o ticket ali, o E chamado. o bom, Então, Reinaldo, opa, desculpa, não, vai me complementando aí, interrompendo aí. é que você tem um mini low-code dentro do formulário. Então, basta só clicar, arrastar, e você já vai ter aí um campo de texto longo, um campo de número, de endereço. E o bom desse formulário é que CPF, CNPJ, é tudo validado via API, então tem que ser um CPF, um CNPJ validado. A parte de endereço, se você coloca, ele já faz a consulta via CEP e preenche automaticamente todos os dados lá desse endereço quando você coloca o CEP. Então, por exemplo, Reinaldo, insere aí um campo de endereço, por favor. Eu inseri É, aqui um de CPF, mas vamos pegar um de endereço aqui. Vamos pegar ele isso. aqui, Só para a clica, gente mostrar arrasta. um exemplo. E agora, Vou- coloca em visualizar, pré-visualizar o formulário. E aí você consegue ter uma visão de como vai aparecer lá dentro do seu centro de experiência. Então, colocando aí um CEP e clicando fora, olha, dá um clique aí para ver se aparece. Tenta 5708, A gente tá, a gente tá ao vivo, vamos lá. Qualquer? 57 Ah, 084 084 296 96. agora ele trouxe lá, ó. Ele Aí ele ele deu trouxe a uma. cidade mais bonita do Brasil, né, Maceió, onde eu moro. Isso aí, É, hein, Rony? Errado tem, você tem, não. tem que fazer propaganda, né, do meu estado, Alagoas. E aí ele já tem essa pesquisa, né, via CEP. Então, assim, ajuda muito no preenchimento de um formulário, principalmente para atendente, porque às vezes a pessoa coloca lá, eu quero tirar férias, mas não coloca período, não coloca como vai ser as configurações dessas férias. Então, a gente consegue, com a IA e com esse mini low-code, já pré-definir esses formulários e facilitar, né, para o atendente e para o próprio usuário, Reinaldo. É show de bola. Agora eu coloquei aqui o que eu tinha posto, que é de Bauru. Eu estou em São Paulo, né? Na cidade mais cinza do mundo. Mas antes eu morava lá em. Eu queria estar em Maceió, né? Então, ele trouxe certinho. Então é isso aí, né? Você facilita tanto para o usuário quanto para o gestor ou para quem está trabalhando com a plataforma ali dentro. E outra As coisa que é legal orientações, é as orientações, né, Ronildo? Então aqui isso, eu posso sugerir, né? Ela vai sugerir aqui as orientações para a gente, né? Então eu vou clicar isso. mais uma vez no botão, a IA vai trabalhar aí, vai fazer tudo para a gente ali. E você pode alterar, né? Você pode alterar do jeito que você quiser. As instruções para IA, ô Nildo, você tem um prompt aí que a gente possa usar, que você acha legal aqui para o pessoal ver, ou você. Cria um simples, com base nas respostas do usuário, é, oriente como seria a criação de contas, a criação das contas. A gente está fazendo um teste simples aqui, né? Mas a gente depois vai Uhum. mostrar alguns outros prompts, né? Uns exemplos de prompts mais elaborados, com Sim, mais sim. informações, porque quanto mais você treina a IA, mais ela vai dar uma resposta aí assertiva, mais diretiva para o seu usuário. É isso aí. Então, é que a questão do prompt, não precisa ser o prompt, né? Você não precisa ser um engenheiro de prompt, mas Sim, quanto mais refinado, melhor. E de repente você pode usar uma isso. IA externa para criar o prompt de instruções também, né? Se você quiser fazer Sim, tudo com sim. inteligência artificial, né? Então agora eu vou salvar, né? Aí Aqui eu salva tenho as tudo que configurações. está vinculado, né? Então agora eu vou salvar novamente. Ah, peraí. Eu esqueci de uma coisa legal aqui que eu gosto, ó. Vamos pôr um ícone diferente aqui, né? Um ícone novo usuário. Vamos pôr esse daqui. Esse salvar. Tá lá, né? Então tem uma biblioteca de ícones aí dentro também, né? Isso. E aí, se eu for aqui, daí eu vou selecionar só o onboard. Onboard. Daí eu vou pegar cadê? Criar Criar. contas de usuário. Tá aqui. Isso. E olha aqui onde ele me mostrou aquilo que a IA gerou, ele já traz aqui, né? Direto na abertura do ticket para o usuário que vai fazer isso. Mas vamos preencher a gente aqui, né? Então eu vou pôr o meu nome.
Vamos pôr. Como que é o seu CEP aí? Eu queria morar aí, cara. Vai lá. 57 57 084 084 296. 296. Tá lá. Ele já trouxe, né? Maceió. Vou pôr qualquer número, né? Porque não Sim. vou revelar onde você mora. Agora, o CPF. E aí? Vou pôr o meu Tenta, CPF aqui. tenta colocar Você um tem algum CPF? CPF inválido, Reinaldo, só Inválido. para ver o É. que ela Olha vai lá. retornar. CPF Nossa. inválido. Tá? Você tem algum exemplo aí? Algum gerador de CPF? Alguma coisa? Senão eu procuro aqui. Vou pegar um É, gerador de CPF. Gerador de CPF. Quem nunca usou isso aqui? Fala aí no chat se você nunca usou um gerador para testar as Um e-mail suas. temporário, né, Reinaldo? Quem nunca? É, quem nunca, né? Quem deve nunca fez isso. Imagina o número do cartão de crédito, né? Eu copiei? Hã? Deu deu certo. certo lá. Copiei. Ah, ele já aceitou. Então tá lá. Isso. Vamos por TI. Tipo de conta, contas de acesso ao sistema, ou junto de aplicativos, né? Então eu posso ter uma ou Isso. mais Ou opções. mais. Isso, né? A data do início, vamos por hoje. Esses campos eu vou deixar assim, né? Mas você pode Ok. ter um anexo também, né, Ronildo? Então, se tiver Isso. alguma coisa que precise, salvou. Aí eu vou aqui nos meus tickets, né? E preparação de documento de acesso. Eu tenho já uma visão aqui. E olha que legal, né? Ele trouxe aqui as informações e se eu chego aqui nos comentários, a IA já me respondeu né, o agente de IA do MyDesk já respondeu, já me deu um pré-caminho que eu devo seguir. E isso aqui foi gerado lá com o prompt, né, Ronildo? Isso. E aí, com base nas atividades, né, com base na alimentação desse prompt, ele vai trazer respostas, como eu disse, mais diretivas, com um direcionamento mais intuitivo do que o solicitante pode fazer. Legal, legal. E aqui nas configurações, fora a criação dos portfólios, você tem os grupos, então você pode ter aqui, né, como é baseado em perfis, você vai ter os seus grupos aqui, tem outras configurações que eu acho que é legal, né, o SLA, isso que é importante, hein? Quem nunca chorou com o SLA? Né? Tanto o Isso. usuário quanto a pessoa que tem que responder. E aqui é a personalização, né, da plataforma, que também super tranquilo, ó, muito fácil, não tem muito segredo. Eu acho que isso aqui é algo sensacional. Eu até deixei um logo aqui. Deixa eu pegar um logo que eu deixei. Vamos lá. Então tem tackers aí, né? Então, beleza, tem os tackers me acompanhando aí. Então, a gente volta. Salvou. Tá aqui já. Bonito, lindo, como E o diz. bom que, ao colocar, né, a sua logo aí dentro do centro de experiência, dentro do seu MyDesk, ele já atualiza automaticamente também os templates de e-mail. Então, todos os e-mails que são disparados, seja na criação de um chamado, seja num comentário pela IA, seja na finalização, onde também vai ter a pesquisa de satisfação conforme é finalizado, ele já vai com a sua identidade visual tanto da cor, como também do tema, como também a sua própria logo. Então, assim, isso traz uma identidade, traz uma segurança para quem adquire o MyDesk, porque realmente vai adquirir um produto com a sua cara, com a sua identidade, que é um dos nossos maiores objetivos, né? Exatamente. Até chegou o e-mail aqui já, mas eu não consigo mostrar agora porque eu estou compartilhando essa tela aqui. Mas depois acho que dá para mostrar um exemplo, né, Rodrigo? Do Isso. e-mail que Ô, chega, já com a Rinaldo, logo e tudo. a gente viu essa parte de IA, mas um outro ponto forte, como eu falei também, dentro da tela de tickets, é um painel de chamados de health score. Coloca aí no meu usuário, por exemplo, procura aí por Ronildo, um Vamos pegar o Ronildo. Tá solicitante, aqui, isso, clica Ronildo. aí, onde tem esse reloginho aí no canto esquerdo, Canto abaixo do Aqui, esquerdo. comentário. Isso. história. Tá Então, lá. nós temos aí nessa tela de história uma visão 360 graus de como é como está o termômetro desse cliente para todos os chamados. Então, ele traz uma visão aí de todas as atividades a qual ele abriu chamado, quantos chamados ele já abriu,
quais foram as últimas respostas de pesquisa de satisfação, um índice aí de todas as atividades e a sua quantidade de tickets abertos, e uma tabela com todas as pesquisas de satisfações, tickets, se ele reabriu esse ticket, qual foi o comentário que ele colocou, qual foi a nota. Então, a gente consegue, com base nisso, saber, então, eu tenho que dar uma atenção maior a esse cliente, eu tenho que ligar para esse cliente para saber o motivo, porque ele está abrindo tanto chamado, o que é que eu posso melhorar na minha plataforma. Então, esse também é um outro ponto forte, né, do MyDesk, além da IA, que é primordial, assim, ajuda muito, é essa visão para o atendente saber priorizar, né, os seus chamados. Exatamente. É aquilo que, né, o gestor e a pessoa que vai comandar aqui o MyDesk está feliz da vida com isso aqui, porque é sensacional realmente. E a IA, né, tá integrado em tudo. Eu acho que é isso, né, Ronildo? Quer acrescentar mais alguma coisa da plataforma? Vamos abrir para perguntas. Acho que já dá, falta 10 minutinhos aí, a gente libera aí para as perguntas, né, Paulinho? Algumas Legal, dúvidas? bacana, muito bom, muito bacana. Uma coisa que eu achei sensacional aí que vocês, né, falaram naquela parte onde a gente dá o prompt para IA para ela resolver o ticket, né? E aí ali é legal porque a gente pode ensinar, né, Nildo, Isso. os processos do meu departamento. Então, por exemplo, Uhum, eu trabalho no departamento de compras, então eu tenho o processo da abertura da compra, né, tenho toda a jornada. E eu posso ensinar, e o meu processo aqui de compra é esse. Então, quando alguém abrir esse chamado, né, nessa nova requisição, você vai responder de acordo com o meu processo. Então, a isso. IA, né, de forma inteligente, vai começar a atender o chamado de acordo com o processo que você tem. Então, né, isso vale para qualquer departamento, né, que a gente tem. Ela vai se basear em três contextos: o contexto do nome da atividade, o contexto dos dados que foram adicionados dentro do chamado, ou seja, naquele formulário personalizado, e também o contexto do seu prompt. Então, ela faz uma junção desses três contextos e vai dar a resposta para o seu para esse chamado. E um outro ponto também para facilitar, né, para quem adquire o MyDesk, é o ajuda lá, o botãozinho de ajuda, Reinaldo, onde ele tem todo um tour mostrando todas as funcionalidades de todas as telas, então você consegue ter aí um passo a passo, é só clicar, Reinaldo, aí, um passo a É, passo, já foi. né, das funcionalidades, além da própria documentação. Então, o tour é algo mais prático e a documentação é onde vai ter tudo mais detalhado, por perfis e também como fazer as configurações do MyDesk. Então, hoje, você tem realmente um produto Service Desk que você consegue e sair do outro lado sem a intervenção, sem, às vezes, o apoio de abrir um chamado para conseguir esse apoio. Você mesmo consegue estar fazendo essa configuração e seguir os passos aí do Maio. É muito bom, né? Você muda a tela e ele muda o tour, né? Sensacional. Isso. Muito bom. Sensacional, muito Vamos, bom. É, deixa eu abrir o chat vamos, aqui para ver. o pessoal tem bastante pergunta. Vamos nas É, perguntas. eu vi ali, ó, o Richard falou que ele é da área de pastelaria de TI. Então agora você vai ser um pasteleiro com um IA. Olha só. Sensacional. Legal, muito bom, Reinaldo e Ronildo. Se fosse na minha terra, em Goiânia, eu já ia falar que quase deu uma dupla sertaneja, mas brincadeiras à parte. Legal, vamos para as perguntas então. Vamos aqui, temos, né, bastante perguntas, a ideia é que a gente consiga responder todas. Vamos lá, o Márcio Costa está perguntando aqui, bem legal a pergunta dele. Minha empresa é construtora. Quero o seguinte cenário: administradores de obras criando tickets para os departamentos da nossa central. Exemplo, administrador de obra que mandar anexo para DP financeiro para funcionária Y. Pri, dá para fazer, Perfeitamente né? possível. Inclusive, ele padroniza o portfólio, né? Como o Rony falou, hoje a gente tem 4 portfólios, né? Mas atividades são ilimitadas, então ele pode setorizar ali a parte de portfólio em 4 grandes áreas e distribuir a parte de serviço e atividade, né, de maneira ilimitada ali dentro da organização dele, personalizar os formulários da maneira com que ele quiser ali, né, na parte low code, com sugestão da IA. É perfeitamente possível ele usar a ferramenta, né, para fazer essa distribuição de tickets. Temos também a parte de aprovação, né? Então, determinado ticket ele só pode ser encerrado se for aprovado
por um outro grupo executor. Então, hoje a gente tem todo esse fluxo aí de aprovações e também de abertura. Então, é perfeitamente possível ser feito. Legal, bacana. Já respondendo uma outra pergunta também, se a pessoa disse, e se eu tiver mais que 4 portfólios? Então, ele pode mesclar ali, né, distribuindo essa divisão de portfólio em 4 grandes áreas e distribuir os serviços e as atividades de maneira ilimitada. Excelente. E né, se for uma empresa maior aí que tem uma operação Temos bem. também já o ITSM, que é o Enterprise, né? Isso. Aí nós temos a nossa ferramenta Enterprise, né, que é uma ferramenta robusta aí para grandes empresas que tenham vários portfólios. Outra pergunta, Paulo, foi em relação ao WhatsApp, né? Que o pessoal tem perguntado muito. Hoje, a nossa ferramenta ele é integrado com chat, com WhatsApp, né? Para abertura e consulta de tickets, né? Então, ele já tem ali um chatbot sob demanda, porque a gente tem um parceiro que faz essa parte do WhatsApp, né, do fluxo ali da árvore de atendimento, mas para abertura e consulta de chamados, a gente já tem a integração também sob demanda. Então, eu posso abrir, né? Entro no meu canal, o número do WhatsApp, faço uma solicitação, uma requisição, isso já cai dentro do MyDesk, depois eu quero consultar o status, vou nesse mesmo canal aqui no WhatsApp e tenho a atualização do meu chamado. É isso, né, Pri? Isso. Isso. Além das notificações por e-mail também, né? Isso. Todas as ações, né, são disparadas e-mails. Então, a partir do momento que cria um ticket, ele tanto vai receber, poder consultar no próprio WhatsApp, como também vai receber no e-mail que ele tiver cadastrado do usuário dele, essa informação com detalhes desse chamado, seja para finalizado, seja para abertura, então ele traz todos esses detalhes. O Tiago Silva, Pauli, ele perguntou sobre a questão do SLA, se ele pode ter SLAs distintos para diversos contratos. Então, hoje a gente pode configurar diversos SLAs com base na sua necessidade para diversas atividades. Então, cada atividade pode ter um SLA diferente. Ou um portfólio pode ter apenas um SLA configurado para todas as atividades. Então, a gente deixa isso muito dinâmico e aí é só configurar, né, esse SLA e fazer o vínculo lá dentro dessa atividade, desse SLA. Então, é possível sim, Tiago, ter essa distinção aí de SLAs. Isso. Legal, Eu vi bacana. uma aqui que eu acho que é legal, porque ela repete, tem outro pessoal perguntando. Essa aqui é do Ronei, se ele consegue ter para diversas empresas, assim, ele atende o Proteus, boa sorte aí. É, ele pode separar os atendimentos para cada empresa, cada cliente dele. Acho que isso é uma questão legal. Essa parte do contrato já está no nosso roadmap, né, Pauli? Que é ter múltiplos contratos. Hoje, em instância de clientes, né, a gente tem ali o contrato padrão, mas a gente consegue mesclar o SLA a nível de atividades, né? Então, como o Rony mesmo disse, mas a nível de clientes, ter essa visão por cliente, ainda como a gente tem lá nosso motorzão de Opala, que a gente brinca aqui internamente, que é o ITSM, tudo isso está disponível na versão Enterprise e a gente está trazendo para o roadmap aqui do MyDesk aos poucos, né? Então, essa questão de múltiplos contratos já está no roadmap, estará disponível em breve. Muito bom. Uma outra pergunta aqui Só complementando, segue. Pri, desculpa te interromper, né? O legal é que a nossa plataforma, né, como é um ambiente aí em low code, tá? Então, dá para a gente consumir e construir coisas sob demanda também, de acordo com a necessidade do cliente. Sim, Tenho múltiplas empresas, né? Quero ter as empresas integradas, quero ter uma instância para cada uma, dá para fazer. Então, aqui o nosso universo né, o céu é o limite, né? A gente consegue construir sob é demanda só, também. é só a gente alinhar um bate-papo e avaliar qual produto melhor se encaixa, né? Talvez o MyDesk não atenda nessa primeira versão que a gente disponibilizou, mas em breve também já vamos ter diversas funcionalidades aí, ou pode ser contratado o Enterprise também,
sob demanda, como a Pauline mesmo disse. Então, vale muito a pena aí conhecer, né? Quem precisa de uma ferramenta que tem essas funcionalidades, a gente tem também. Próxima pergunta, Pri. Tem uma outra aqui também que está falando a respeito de integração com a AD. Hoje a integração com a AD também a gente não tem aqui nessa versão do MyDesk, nesse lançamento, mas na versão Enterprise temos também integração com a AD. Aproveitando a fala sobre integração, né? Tem uma pergunta também se dá para integrar com o CRM. Dá para integrar com o CRM, a gente consegue, né? Como a gente disse, são serviços que são sob demanda, mas é perfeitamente possível integrar com qualquer outra plataforma externa, né? Inclusive criar os agentes de IA. Eu vi que tem muita pergunta aqui relacionada à tratativa de fato, né? Aqui a gente fez uma demonstração do que a gente trouxe de IA para dentro do MyDesk, com base na configuração da aplicação. É perfeitamente possível a gente trazer isso para a realidade de qualquer cliente, né? Integrando para essas tratativas, né? E a nossa ferramenta ela é IA First. Então, tudo que a gente já tem mapeado, um grande roadmap, né? Para trazer em tempo acelerado aí essas novas nas novas releases, essas questões relacionadas à IA, mas é perfeitamente possível criar esses agentes autônomos com base na dor de qualquer negócio, né? Então a gente consegue conversar aí com o cliente, entender a dor, ver o que ele já tem, se já tem um RPA que faz determinado processo, a gente consegue integrar isso no ticket, é perfeitamente possível. Eu vi que tinha uma pergunta relacionada a essa questão aqui, dos agentes autônomos mesmo, para a tratativa do ticket. Então, se você já tem algum processo que é automatizado, né? Quando o cliente pede tal coisa, eu faço esse processo. A gente já consegue colocar isso como gatilho aqui na tratativa também, como uma etapa no fluxo do atendimento. Maravilha, bacana. Pri, tem uma pergunta bem interessante aqui do Marcos Peixoto, tá? Ele disse o seguinte, ó, pensando em um cenário de suporte ao cliente, usuário de um ERP, para cada entrada, de acordo com a classificação tipo, área, etc., consigo direcionar para que o usuário entre com os dados iniciais de acordo com cada situação? O próprio Sim, é a personalização do formulário lá. Inclusive, a IA te sugere, mas você consegue perfeitamente personalizar o formulário para cada atendimento. Ele não é engessado. show. E aí ele complementa, o próprio chatbot consegue refinar para que seja corretamente classificado para o atendimento? Sim. Os campos, você diz, de preenchimento, ele vai abrir, como tem integração, ele vai abrir quando a pessoa for abrir o ticket, ele já vai abrir o campo que está, os campos que estão personalizados no ticket. Então, eu criei uma atividade lá, por exemplo, de férias. Aí o usuário tem que marcar se ele quer o 13º, se ele quer antecipação do 13º, né? Quantos dias ele vai tirar? Quando ele for abrir o ticket, esses campos vão ser abertos lá para que o usuário preencha da maneira correta Uhum. e evite ali, às vezes, o acionamento, às vezes, quem vai tratar o ticket, o analista, ele acaba tendo que entrar em contato, né, com a área, com o usuário. Eu preciso dessa e dessa informação. Com o MyDesk, você não tem esse problema, porque você consegue travar tudo isso no formulário, informar se o campo é obrigatório ou não. Então, no MyDesk a gente consegue personalizar e já abrir, quando ele vai abrir o ticket, já tratar essas questões. Legal. Vamos responder mais algumas perguntinhas aqui. Então, acho que a gente falou muito de WhatsApp. Tem uma outra pergunta aqui, como, né, o WhatsApp está não no dia a dia de todo mundo aí. Felipe disse o seguinte, sobre os usuários externos, me refiro a pessoas através de um número de telefone divulgado com o WhatsApp, como o WhatsApp. Uhum. Conseguirem abrir tickets através do seu WhatsApp. No meu caso, como atendo mais de uma empresa, precisaria que o usuário selecionasse a empresa da qual faz parte para ter acesso ao portfólio daquela empresa. É possível? Sim. É possível, sim.
na árvore lá de atendimento, a gente consegue colocar, né, se ele colocar, vamos supor, cada empresa é um portfólio. Lá na árvore ele já vai selecionar a empresa e aí ser direcionado para o ticket, Isso, para a vai depender do atividade. grupo, né, Priscila? O grupo que ele configurar para atender aquele chamado é o grupo que será direcionado para fazer esse atendimento. Então, o que é que acontece? Você, por exemplo, falou que tem algumas empresas. Então, você pode criar os portfólios com base nessas empresas e para cada portfólio você vincula um grupo. Então, um grupo de pessoas vai atender para essa empresa, um grupo de pessoas vai atender para outra, e aí você pode direcionar. Então, o que vier do grupo, os chamados que vierem para essa determinada empresa, serão direcionados para esse grupo. Então, ele consegue ter como é que eu posso dizer? Essa informação, né, de qual empresa e quem vai atender essa empresa. Deixa eu dinâmico. Legal, Isso. bacana. Para Tem uma fechar, outra, uma pode outra falar. pergunta aqui do Felipe, a última, relacionada a uma dúvida em relação à oferta, Pauli. Ele está perguntando se o usuário que abre o chamado, ele é contabilizado na quantidade de licenças. Não é. É só o usuário que trata o chamado. Então, atendente, gestor, esses sim são contabilizados. O solicitante, você não tem limitação. Então, quem abre o chamado, ele não contabiliza em licença. E Ele, um ponto obviamente, você importante, precisa um ponto colocar lá, né, o papel na hora que você está cadastrando o usuário como solicitante e esse não é contabilizado. E um ponto importante, né, P, sobre essa questão é que o usuário solicitante ele só vê o centro de experiência, então ele só vai ver aquela Isso. primeira tela onde tem as atividades, e ele vai abrir os chamados. O atendente ele vai ver o centro de experiência e a tela, a aba de tickets, onde vai ter a listagem lá de chamados. E o gestor consegue ver toda a parte de configuração. Então, como a Priscila falou, essa parte solicitante é ilimitado, então é, você pode estar adicionando esses usuários, colocando o papel de solicitante, e ele pode estar abrindo diversos chamados sem nenhum custo-benefício a mais. Show de Outra bola. pergunta aqui, como funciona a ferramenta? Essa asa é web, ambiente web, não, você não precisa de ter infra, né? Então é dentro da nossa infra mesmo, não é on-premise. Essa modalidade do MyDesk não. Lembrando que se você quiser o produto on-premise, nós temos também. Aqui a gente está lançando essa versão, né? Essa versão mais link, dá mais autonomia para o usuário, né? Você tem ali no mínimo uns 6 processos ITIL já aí dentro do MyDesk, né? E, e é isso. Então, hoje a gente tem essa ferramenta e se você quiser um on-premise, a gente tem também, Alexandre. Legal, Pri, muito bom, né? Muitas perguntas aí, acho que deu para tirar um pouquinho das dúvidas do pessoal. Eu vou compartilhar com vocês aqui, né, uma última parte, que é, né, o que que a gente tem, né, resumidamente, dentro do nosso ecossistema. Então, o nosso Service Desk, né, ele é uma plataforma que hoje tem inteligência artificial, né, que conecta toda a empresa, todos os departamentos, a gente consegue fazer essa integração, né? É uma ferramenta que hoje está disponível, né? A avaliação teste grátis por 30 dias. Como é uma ferramenta que está né, de fácil configuração, de fácil parametrização, e a gente tem uma equipe de suporte de sucesso ao cliente, comprando, adquirindo a ferramenta, é possível que de hoje para amanhã você já consiga ter a ferramenta pronta, né, parametrizada de acordo com o que você precisa aí dentro, da sua operação, né? Então, ela faz essa gestão, toda a gestão de serviços e suporte da sua empresa, tudo muito bem integrado, como foi mostrado aqui. Então, com todas as estruturas e parâmetros de uma ferramenta bem completa de Service Desk, então você configura de acordo com a sua necessidade, né? Você elimina aí a galera que falou que ainda trabalha com planilha, por e-mail, ou você que tem uma sua ferramenta aí, né, de Service Desk própria mesmo, mas você está insatisfeito, você quer alguma coisa mais robusta, mais moderna, com inteligência artificial, né? Então, o MyDesk é essa ferramenta para você, né? E aí nós temos aí dentro da plataforma todos os recursos que foram apresentados de inteligência artificial. Então, a IA aprende com os processos do seu departamento, faz a sugestão de resolução do seu processo, né?
ela faz a integração com todos os setores, os fluxos são inteligentes e automatizados, né? Menos retrabalho, mais agilidade. Aí vocês viram que a gente tem os relatórios aí com todos os indicadores possíveis, temos até os relatórios de satisfação de atendimento do chamado, né? Então você consegue melhorar a performance da sua equipe. A ferramenta está totalmente integrada com o chatbot, o WhatsApp, né? Então está na mão a abertura e consulta de chamados. E aí, com tudo isso você consegue ter mais produtividade, né? Você consegue, né, colocar a IA para trabalhar para você, né? Então, a gente tem todo esse ecossistema, como eu falei para vocês, de inteligência artificial, as integrações com o WhatsApp, né? Tem toda a base de conhecimento da plataforma, mas essa base de conhecimento ela pode ser aperfeiçoada com o usuário trazendo o conhecimento direto da sua empresa, do seu departamento. E aí é interessante, né? Dá para usar no suporte TI? Com certeza. Dá para usar no atendimento ao cliente? Também. Recursos humanos, departamento pessoal, que tem suas demandas, imagina, de férias, suas demandas aí do dia a dia, ouvidoria, quero registrar, tratar as ocorrências, né? Criar um canal de ouvidoria aqui dentro, o marketing que atende aí as áreas da empresa, né? Então, tudo que a empresa quiser solicitar para o marketing, consegue fazer a gestão desses serviços, desses departamentos dentro da ferramenta. Então, o legal do My10 que é isso, eu consigo aplicar para todos os departamentos dentro de uma empresa, né? Uma ferramenta, como vocês viram aqui, né? Então, para quem é o My10? O My10 que é para empresas que estão em crescimento, né? Pequenas que estão em crescimento, operações que estão sobrecarregadas, operações que não têm uma ferramenta de inovação, uma ferramenta para gestão dos seus chamados, né? Bom, o que que a gente, né? O que que a gente tem aqui, né? Então, saindo de processos manuais e fluxos claro, equipes alinhadas e resolução com inteligência artificial, né? Do nosso ecossistema da Going2Biz, nós já temos várias empresas no mercado que usam a ferramenta, que validaram a ferramenta, né? Como eu disse no início, a Going2Biz desenvolveu o nosso ecossistema, o nosso ForBiz, que é a plataforma mãe, né? Essa plataforma ela é certificada aí, né? E reconhecida mundialmente, né? Então, e foi nessa plataforma que nós desenvolvemos o MyDesk, tá? Quais são os planos, gente? Vocês não vão acreditar. Então, o que que a gente tem aqui de valores, né? Primeiro, como eu falei para vocês, então é possível vocês adquirir a ferramenta e a gente dá para vocês 30 dias de teste na ferramenta. 30 dias de grátis, né? Sem cobrar, né? E aí a gente tem um plano mensal, a gente tem um pacote mínimo de 3 usuários. Se a pessoa quiser adquirir mais usuários, ela pode adquirir ali no formulário de compras, né? E aí, essa ferramenta, ela contempla tudo isso que a gente falou. Então, a gestão de chamados, catálogo de serviços, a base de conhecimento, os indicadores e relatórios, a integração com o WhatsApp, né? Roteamento inteligente e personalização de fluxo, a interface intuitiva, né? E tudo preparado com a inteligência artificial para vocês já comprar isso aí utilizando. Então, esse é o plano que a gente tem para mensal, né? E aí, tivemos aqui, né? Nosso presidente resolveu, né, para o dia de hoje, dar um desconto especial, tá? Esse é um desconto que vale só por 24 horas. Então, quem está aqui na live com a gente, só vocês que vão ter acesso a esse desconto. Então, a gente está dando 40% de desconto para quem adquirir o plano anual com a gente. Então, vai ter acesso, né, a esses itens que estão descritos aqui na ferramenta. E aí, esse plano, esse super desconto, vale somente para quem comprar nas próximas 24 horas, tá bom? Eu vou mandar esse link aqui para vocês, aqui no chat. Nós temos aqui também, né, dentro do formulário, os nossos canais. Se vocês quiserem tirar dúvida, podem clicar aqui direto, né? Vai falar com o nosso time de suporte. E a sugestão é que fale direto aqui no WhatsApp, tá? Deixa eu mandar aqui para vocês no chat. Pauli, tem muita gente perguntando se vai ter acesso à gravação do webinar, se vai fornecer algum certificado de participação. Quem quiser o certificado de participação pode solicitar individualmente pelo nosso WhatsApp, né, que nós interagimos com todo mundo.
E a gravação vai ser disponibilizada também. Nós vamos mandar o link para todo mundo né? Para todo mundo ter o acesso. Ok? Pessoal, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Eu só quero falar que esse valor eu nunca vi em nenhuma outro lugar. Parabéns, parabéns. Aproveita, hein, galera? Aproveita. 24 horas, né? O Márcio até escreveu aqui no chat, né? A anual está show. Tem como mandar a proposta? Preciso passar para a diretoria. Márcio, se você puder mandar inbox o seu telefone, que aí o nosso time já vai fazer um contato com você aí já para. Lembrando assim, né, pessoal, que teoricamente assim, a gente, como é uma ferramenta, a ideia é que seja uma ferramenta que a pessoa venha aqui, compre, ela mesma faça a configuração, que está muito fácil, você mesma consegue vir aqui e já assinar o plano, tá? Márcio, se você quiser. Então você vai ter, né, você vai selecionar que vai fazer um pré-cadastro, já vai ter os valores ali tudo certinho, tá? Se você precisar de algo mais formal para apresentar para a sua diretoria, chama a gente também no nosso canal no WhatsApp aqui, ou deixa seu número que a Bárbara já vai fazer um contato contigo, tá? Temos mais perguntas? Dúvidas? O Alessandro perguntou aqui sobre a questão dos licenciamentos. Os solicitantes, eles são ilimitados, viu, Alessandro? Ele não gera licenciamento, só atendentes ou gestores, Legal, para bacana. finalizar. Bom, é isso, pessoal, né? A ferramenta tá linda e tá pronta para ser utilizada. Uma ideia que sai na frente, né, de várias ferramentas. A gente não viu nada no mercado ainda, parecido aqui no mercado no Brasil, né? Aproveitem a promoção, né? Vale só por 24 horas. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, a gente está disponível no nosso canal do WhatsApp, que nós falamos individualmente com cada um. Estamos disponíveis também no chat com a Bárbara, né? E espero vocês aqui do outro lado, junto com o MyDesk, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos, por ficarem até aqui nesse momento final. E nos vemos do outro lado aqui, ó, no MyDesk, com vocês, com a gente. Um abraço, obrigada, Reinaldo, obrigada, Ronildo, obrigada, Priscila, pela Obrigada, participação. gente. Tchau, Obrigado, tchau. Obrigada. obrigado. Eu que agradeço. Gostei demais. Tchau, tchau. Show. Tchau, tchau, gente.